conversa sobre doenças emocionais dentro das igrejas. Esse é o assunto do vídeo de hoje. A paz do Senhor, irmãos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Sofia e eu estou aqui para apresentar esse livro para vocês, sempre trazendo esses livros aqui para vocês, que eu leio, que eu vejo, recomendo, enfim, estou aqui para mostrar para vocês aqueles livros que eu gosto. É sobre isso, pra você não tá comprando o livro à toa, né? Se não gostar do livro. E o livro de hoje é um livro que eu gosto muito. Cristãos, porém humanos, do Amisadai Lira. Gente, esse livro, ele é surreal de bom, tá? Ele vai estar falando aí dessa autocompaixão para você cuidar do corpo e da mente. Vai estar falando que mesmo que nós somos, né, cristãos, mesmo que nós sejamos cristãos, nós não somos de ferro, nós não aguentamos tudo. Até Jesus chorou, né? Então, nós podemos sim, né? Nós somos seres humanos, nós não somos de ferro, nós somos seres humanos que acabamos de vez em quando acontecendo isso com a gente, né? Doenças emocionais, e isso é muito sério. Esse livro, ele é muito bom, ele vai falar também de alguns casos, né? De mutilagens, de homicídio, muitas coisas assim, né? Que vai estar por aqui, né? Inclusive, a Amisadai Lira ali pegou um trechinho da vida dele pra colocar ali na introdução do livro. Eu já não posso falar muito pra vocês, que senão eu vou dar muito spoiler. Mas eu posso ler pra vocês um pouquinho aqui desse final, tá bom? Então, escuta aí. Vivemos a era das emoções adoecidas, em que só é possível dormir se for à base de remédios, em que o cansaço mental é generalizado e a onda de suicídio entre pastores e cristãos de forma geral só aumenta a cada ano. A ansiedade patológica escraviza dos mais novos aos mais velhos. Nunca foi tão urgente e necessário falar sobre isso como hoje em dia. Entretanto, não é apenas falar por falar, pois a internet está cheia desse tipo de conteúdo. Sempre alguém acaba tocando nessa pauta. O que é necessário, especialmente, é falar de forma profunda e criar um espaço aberto para o diálogo, acolhimento e suporte, tanto espiritual quanto profissional, para tratar essas questões. Deus nos deu uma vida e precisamos cuidar dela. Exatamente isso que eu tô falando pra vocês de autocompaixão, autocuidado. E como vocês podem, né, ver aqui que eu dei essa lida pra vocês, vai falar sobre esses casos de suicídio, que inclusive tem casos muito chocantes, que eu acho que vocês precisam ler pra poder entender do que eu tô falando. Ele vai falar mesmo, ele realmente vai falar sobre esse negócio, né, patológico. Ele realmente vai falar um pouquinho sobre isso. E, né, como um profissional, porque vocês podem perceber aqui, ó. Deixa eu procurar onde fala. Psicanalista, ó. Psicanalista, ele é psicanalista e pregador, gente. Então, eu, né, falando agora sobre esse autor maravilhoso, Amisadai Lira, que eu consegui tirar foto com ele. Que maravilha! Ele é muito bom, ele tem vários outros livros, inclusive o pedido de casamento dele para a esposa dele foi escrevendo um livro, e a introdução do livro era o pedido de casamento. Achei muito lindo. E ele escreve livros maravilhosos. Infelizmente, esse é o único livro que eu tenho dele pra mostrar pra vocês, mas quando eu estiver comprando mais alguns, se eu conseguir, eu já vou mostrar pra vocês. Eu tive dando uma pesquisada, inclusive, e pelo que eu vi, não tem ele no Kindle, né? Procurei, não encontrei no Kindle, parece que não vai ter pra vocês lerem no Kindle. Mas tem ele impresso, né? Pra você comprar online, lojas físicas. Ele é um livro que não é muito encontrado, infelizmente, mas que ele é muito bom. Vocês têm que conhecer esse pregador e esse livro. Eu super recomendo, nota 10 de 10. Inclusive, irmãos, esse livro também vai falar um pouquinho sobre o que mais nos prejudica no nosso relacionamento com Deus, e que também
ultimamente está trazendo essas doenças emocionais, né? Que eu acho isso muito importante falar sobre isso. Que é, né? É o uso do telefone. E nessa parte ele cita um pouquinho do trechinho da vida dele. Eu não posso falar pra vocês muito, mas ele vai falar que na época dele não era utilizado e tudo mais, né? Então, que isso tá trazendo aí muitos jovens, né? Inclusive ele citou um retiro em que o pastor, ou melhor, o líder dos jovens propôs, inclusive foi realizado, que durante o retiro os jovens não poderiam utilizar o telefone, mas os líderes iam ali avisando a mensagem pros pais, né, pra saber se estava tudo bem, mas que os retirantes não utilizavam telefones pra nada, nem sequer pra ouvir uma música. E tinha muitos, né, tinha uma ajuda lá psicológica, porque teve muitos que choraram, que não se aguentavam, que gritavam, porque não conseguiam viver sem aquilo. Nesses problemas de hoje em dia, muitas redes sociais, mais do que o telefone em si, é mesmo as redes sociais, que hoje em dia tá acabando, né, e tá iniciando muito essas doenças emocionais. Então, é algo que nós devemos deixar um pouco de lado, né? Depois eu queria fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. Eu recomendo esse livro, deixa eu ver. Na verdade, não tem muito em certo alguém que eu recomendaria. Eu acho que toda e qualquer pessoa deve ler esse tipo de livro, mesmo estando com doenças emocionais, com depressão, ansiedade ou não. Eu acho que isso é necessário. Mas vai ali na faixa etária de adolescentes, principalmente adolescentes, mas também lá para os adultos. Esse livro é uma maravilha. Maravilha para qualquer pessoa tá lendo. Essa faixa etária é mais para adolescentes, né? Por conta mesmo exatamente disso que eu falei, das redes sociais. E também dos casos que realmente acontecem mais com adolescentes do que com adultos, né? Ultimamente, esse caso tá mais frequente com os adolescentes. Então, eu acho que eu recomendaria mais para os adolescentes. Principalmente aqueles que estão aí com ansiedade, depressão, com alguma doença emocional. Que por mais nesse momento, eles não vão querer falar sobre isso, eles não vão querer ler nada sobre isso, só vai, né, tá aprendendo ali mais deles, mas é legal que você leia. Isso aqui vai te abrir os olhos ali, abrir a sua visão, sua mente. Muito bom, tá bom?